Olá, meu querido, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador, nós vamos falar mais um pouquinho aqui sobre a sétima dispensação. A sétima dispensação, do Evangelho Eterno, eu vejo como a última dispensação que o próprio Criador determinou para que fosse inaugurada a eternidade completa do nosso Deus, o nosso Criador. Muita gente que não gosta de mencionar a palavra Deus, né? Ou o título Deus. Mas Deus não é nome de ninguém. Nome, não é, do nosso eterno Criador. Muita gente chama de várias coisas, né? Eu prefiro falar só sobre o Criador. É claro que existem tantos pregadores, tantos PhDs nisso, naquilo, mas na verdade esses tanto de título, né? Eu acredito que só atrapalha o entendimento das pessoas. Então, querido, eu vou falar sobre a sétima dispensação, que seria, nesse caso, a dispensação do milênio, mas não o milênio de 1000 anos de paz sobre a terra, com um prazo determinado que deveria acabar. Não. Eu pessoalmente, eu acredito que o milênio, não é, que a Bíblia fala, é um período de tempo indeterminado. Por isso eu chamo a era das eras. Vamos começar falando o seguinte: o plano redentor de Deus para com o homem, ele terminaria com o cumprimento dos 1000 anos de paz sobre a terra. A saber, esse 1000 anos de paz sobre a terra, pelo que eu entendo da Bíblia, claro que pode vir aí vários estudiosos da Bíblia e falar sobre um monte de nomenclaturas e dizer que o 1000 anos é literal. Mas eu prefiro acreditar que 1000 anos é um período não temporal, mas é atemporal. Esses 1000 anos que teria, não é? Ou seria seguido do juízo final e a volta à eternidade. Por exemplo, quando Deus prometeu de restaurar o homem, ali em Gênesis 3:15, ele disse que da semente da mulher, se é metáfora a questão de Adão e Eva, eu não sei, eu só sei que existem não é? Muitas interpretações sobre o caso. Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que acreditam. Se alguém me perguntar, você acredita que Adão e Eva foi literal ou foi só uma metáfora? Queridos, eu não tenho uma definição, mas eu acredito naquilo que está escrito. Mesmo que o termo, né, ou os nomes masculino e feminino, Adão e Eva, mesmo que alguém não chegue a uma conclusão exata se realmente Adão e Eva existiu ou não, eu não sei. Eu só sei dizer que por trás do plano divino de Deus através dos séculos existe um Criador. Então o plano redentor de Deus para com o homem, ele terminaria com o cumprimento dos 1000 anos de paz sobre a terra, que seria seguidos do juízo final e a volta à eternidade. Entenda-se que eternidade não está falando do homem sair da terra e morar no céu. Eternidade, a idade eterna, seria para que o homem voltasse ao seu estado de origem, em que Deus estabeleceria o seu reino para todo sempre. Mas não um reino literal, um reino político, não. O reino dele dentro de cada um.
temos que pensar que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada disso. O reino de Deus é espiritual, é justiça, é paz do espírito, não é? Como disse Paulo. Então, nós observamos que ele, o Criador, ele denominou esta dispensação, a dispensação do milênio, a dispensação da aliança eterna. Ele denominou essa dispensação de regeneração. Você pode olhar esse Mateus capítulo 19, o versículo 28. Eu não estou com minha Bíblia aqui não, mas deixa eu ver se eu consigo pegar minha Bíblia aqui. Ah, querido, está um pouquinho longe. Mas você pode estudar. Não, vou tentar aqui. Aqui, consegui pegar minha Bíblia aqui. Vamos olhar o que diz aqui. Mateus, capítulo 19, o versículo 28. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mateus 19 e 28. Olha o que diz aqui, queridos. Mateus 19, 28. Vamos ver o que diz aqui. Então Deus, ele denominou esta dispensação de regeneração. Mateus 19, 28. Fala assim, olha. Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu digo a vocês, que é vos, né, segunda pessoa, que os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, preste atenção, querido, que o juízo era isso aqui, ó. O juízo era o período de tempo em que Deus estabeleceria o que? Ele se assentaria no trono da sua glória. Também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, essa dispensação milenar, ou a dispensação de 1000 anos, que é uma metáfora para uma época eterna, para uma idade eterna ou eternidade, em que Deus estabeleceria o seu reino, e ele próprio, a Bíblia diz aqui, ó, ele próprio, o Filho do Homem, se assentaria no trono da sua glória. Então, ele denominou essa dispensação de a dispensação da regeneração. Mas essa não foi a promessa lá no Éden? Gênesis 3:15? Que ele iria restaurar o homem à sua origem? Aí muitas pessoas podem dizer, mas o homem não mudou, só piorou. Você que pensa. O homem mudou na sua carne, o homem piorou na sua carne. E no espírito? Essa regeneração era a regeneração da carne? Era a regeneração do osso, da pele, do cabelo, do nervo? Ou era a sua regeneração no espírito? Hein? O Adão físico morreu ou não? Claro que morreu. Existe algum lugar na Bíblia que fala que Adão foi para o céu? Claro que não. Mas Adão, ele não continuou vivo, só que vivo fora do jardim. Fora do jardim. Mas ele continuou vivo. Me parece que Adão viveu 930 anos. Então o que é isso? Então, se você observar direitinho, que além de essa dispensação milenar ser chamada dispensação da regeneração, conforme aqui Mateus 19, 28, ela foi também chamada de tempo de restauração. Aqui em Atos, capítulo 3, olha só, Atos capítulo 3, no versículo 20 e 21. Atos 3, 20 e 21. Olha o que diz aqui. É por isso que Bíblia é muito bom a pessoa ler, a pessoa entender, mas ler com moderação. Porque se ler sem moderação, você não vai entender nada. Atos 3, 20 e 21. Convém, preste atenção,
Quem falou isso aqui? Quem? Foi quem que falou isso aqui? Hein? O discurso aqui era de quem? Quem está discutindo no capítulo 3 é Pedro. Não é? É Pedro. Presta atenção. Olha só. Convém que o céu, vocês estão prestando atenção? Que esse tempo foi chamado também de tempo de restauração? Atos capítulo 3, 20 e 21. Presta atenção, ó. Convém, verso 20, e envie ele a Jesus Cristo, que dantes vos foi pregado. Convém que o céu o contenha até, o verbo até na língua portuguesa é o quê? Espaço, tempo, limite. Então, esse céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. É difícil entender isso aqui? É difícil? Que a sétima dispensação que eu e você vivemos hoje, a dispensação da Era das Eras, é difícil entender que ela foi chamada de regeneração, foi chamada também de tempo de restauração? Agora presta atenção que a juntura destes séculos, presente e vindouro, forma um nítido exemplo de sobreposição das dispensações, isto é, às vezes há um tempo transitório entre um tempo e outro tempo. Será que é difícil entender isso? Eu gostaria, queridos, que a igreja evangélica ela lesse a Bíblia com responsabilidade. Eu gostaria que a igreja evangélica ela lesse a Bíblia, estudasse, mas com moderação. A duração dessa dispensação milenar que eu e você vivemos, o próprio título que dispensação do milênio ou 1000 anos de paz ou a era das eras, a duração, o próprio título indica que seria de 1000 anos. Quer dizer, o seu início se daria com a manifestação, que era a parousia de Cristo, na segunda etapa da sua vinda à Terra. Primeiro, ele veio em carne como homem, nasceu como filho. Depois, ele veio como juiz, não é? Ele veio para cobrar a dívida que a nação de Israel devia. Ou seja, Deus trouxe o juízo sobre Israel. Então, essa a parousia, né, na segunda etapa da sua segunda vinda, conforme Apocalipse 19, verso 11 ao 21, e findaria, preste atenção, com a instalação do grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, 11 e 15. E depois disso, depois desse juízo, o que se daria? A era das eras, a eternidade da justiça, a eternidade com Deus. A justiça de Deus estaria em todo mundo para todo sempre. O próprio Cristo, segundo a Bíblia, ele voltaria, não é, em forma de juízo à terra de Israel, onde ele esteve durante 33 anos e meio, não é? E pessoalmente reinaria sobre a mesma terra
por um espaço de 1000 anos. Mas esse 1000 anos você tem que entender que quando a Bíblia diz de eternidade a eternidade tu és Deus. Então os judeus entendiam que 1000 anos seria uma eternidade com Deus, ou seja, é um período de tempo indeterminado. Além disso, querido, esse espaço de 1000 anos, que esse espaço não tem como você medir, ele teria ao seu lado a sua igreja, ou o seu povo, não é? Que depois do juízo se tornaria os filhos de Deus no Espírito. Então o plano de Deus para com o mundo era fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação e na plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos chegou ou não? Vamos ver aqui em Efésios capítulo 1, o versículo 10, não é? Efésios capítulo 1. Tem muita gente que usa esse capítulo aqui para falar sobre a eleição, né, espiritual, para dizer que somos predestinados, não é? Então, essa predestinação, o problema todo, aonde está? É que muita gente não explica. Agora, veja bem, o plano de Deus para com o mundo era fazer convergir, presta atenção, convergir nele, em Cristo, não é? Na dispensação e na plenitude dos tempos. Efésios 1 e 10. Vamos ver aqui, o que diz Efésios 1 e 10. Vamos ver. Nós vamos ler a partir do versículo 3, que quando chegar no V10 você vai entender. E vamos terminar o vídeo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual está vendo que o Paulo se inclui como judeu? Nos abençoou. Qual o tempo verbal que ele usou quando ele escreveu aqui isso aqui? No passado. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, tá vendo? Nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, a nossa pré-existência antes da fundação do mundo. Por que eu falo nossa? Porque eu estou depois da cruz e depois do juízo. Se Deus já tinha feito isso aqui com os judeus, conforme a palavra de Paulo, e eu e você? Paulo diz, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Imagina um homem que perseguia a igreja, não é? Da época dele, falando isso aqui. Aí você fala assim, caraca, só Deus mesmo para fazer isso. Claro que só Deus. Eu não tenho que interrogar Deus e perguntar por que ele fez isso aqui. Paulo mesmo perseguindo a igreja, mas Paulo já fazia parte do plano de Deus. Aí, você que não entende sobre Deus, você quer virar ateu, ou você fala, eu sou ateu porque eu não entendo Deus. Tem razão. Você acha que Deus tem que viver segundo o seu querer e a sua vontade. É por isso que você não conhece e não entende esse nosso Deus. Aí Paulo diz, versículo 5, nos predestinou para sermos filhos de adoção. Tá vendo que tipo de filho que é? Aí você pensa que é filho para morar no céu. Você pensa que algum ser humano vai morar no céu. Filhos por adoção. Por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para o louvor, glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue. A igreja evangélica diz que não. A igreja evangélica diz que o crente tem pecado, o crente precisa aceitar Jesus, precisa pagar dízimo, precisa batizar na água, precisa para comer um pedaço de pão, um pedaço de vinho, um pouco de vinho, né, para tentar herdar a salvação. Mas há 2000 anos atrás, Paulo já tinha falado, ó, que se eles já tinham a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão, o que é remissão? Remissão não é adquirir de volta, não é comprar outra vez, é remir, não é isso? Então Paulo diz, pela remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós, ó, sobre eles, os judeus, em toda sabedoria e entendimento. Isso aqui, ó, chama a atenção, toda sabedoria e entendimento. Ó, tá vendo? Aí Paulo continuou falando aqui, ó, e desvendou-nos
o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo. E fazer, aqui está o X da questão, e fazer convergir. Você já viajou para o exterior, levou o dólar, levou o real e trocou por dólar? Se você não convergir o seu dinheiro em outro dinheiro que você está no seu país, como que você vai sobreviver? Você entende que a palavra convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Dá para você entender que convergir não tem nada a ver com carne? Dá para você entender que convergir nada tem a ver com sangue físico, o sangue literal? Dá para você entender que convergir é a mudança do carnal para o espiritual, do jeito que Paulo explica em 1 Coríntios 15? Dá para você entender isso aqui, pelo amor de Deus? Então o plano de Deus com o mundo era fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação e na plenitude dos tempos. E quando aconteceu a plenitude dos tempos? Quando houve o juízo, a conversão da lei para a graça e a graça para o eterno. Sem a lei não havia graça, e sem a graça, o tempo da graça, não havia o tempo eterno, a era das eras. Dá para você entender isso aqui, queridos? Ou não? Então, a sétima dispensação que eu e você vivemos é a era das eras, a era do Evangelho eterno. E que era é essa? A era em que eu e você fomos convergidos através de Cristo ali na cruz, para que pudéssemos viver o mundo espiritual sem a intervenção de nada que fosse humano e nada que fosse algum tipo de sistema dos homens. Estamos conversados? Deus te abençoe e que cada vez mais você usufrui do Evangelho eterno, porque ele foi feito para se viver, não foi feito para se pregar para ninguém, ganhar almas e aceitar Jesus. Isso aí, queridos, isso acabou. Só que o mundo religioso não entende isso. Deus abençoe. Olha, ajude o nosso irmão Alberto Lírio, ajude o canal a crescer, compartilhando, se inscrevendo. E você quer ajudar financeiramente o irmão Alberto Lírio? Quem sabe eu, vou ser abençoado aí com alguma coisa, grande, e eu possa ter mais tempo para gravar vídeo aqui, meu querido. Meu sonho é viver exclusivamente, não vou negar não, exclusivamente para me aprofundar, ampliar não, aqui já é muito grande, eu só preciso fazer algumas mudanças aqui, tá bom? No meu estúdio, o meu sonho, o meu desejo é viver o meu tempo, quem sabe 70%, 80% do meu tempo para o Evangelho eterno. Mas estamos chegando lá. Tem muita gente, tem algumas pessoas contribuindo com o nosso irmão Alberto Lírio, e eu agradeço de coração a todos que contribuíram até agora e aqueles que vão continuar contribuindo. Você pode falar, você que está do outro lado, você que quer criticar, critique. Pode falar mesmo que o irmão Alberto está pedindo oferta não, está pedindo ajuda, pode pedir. Porque se eu quisesse ficar rico e bem de vida, eu continuaria no sistema e seria pastor hoje, pelo menos com 600 membros, não é? Me dando aí R$130 por mês. Imagina quanto que daria, hein? Eu teria o melhor carro, teria a melhor casa, teria a melhor moto, eu tenho uma moto sim, eu e meu filho temos uma moto, graças a Deus, para eu e ele passear, para eu e ele fazer os nossos corres, que eu trabalho também no Uber, quando eu estou aqui disponível, a gente não para não, tá, querido? Mas quem sabe, Deus vai aí tocar em alguém, e alguém vai fazer uma oferta aí que vai me deixar livre pelo menos por uns 2 ou 3 meses, quem sabe? Eu estou aguardando, de coração, a todos os irmãos que já ajudaram, tá bom? Deus abençoe e vamos continuar. Na descrição do vídeo, você pode me ajudar? Então ajude. Mas se você não pode, não ajude, tá bom? Cuide da sua família, cuide da sua saúde e com certeza Deus vai estar
te ajudando e me ajudando também. Deus abençoe. Amém.